Olá pessoal, sejam bem-vindos e no vídeo de hoje vamos tratar de aspectos relacionados à criação e manipulação de pastas e arquivos no Windows. Uma visão geral aqui para você. Bem, primeiramente vou acessar aqui o explorador de arquivos do Windows, vou utilizar a combinação da tecla Windows, aqui o logotipo do Windows no meu teclado e a letra E, acesso aqui o explorador de arquivos, né? Já vou utilizar o meu atalho aqui para clicar na minha biblioteca denominada aqui documentos, certo? E aqui eu já tenho as minhas pastas dentro de documentos. Vou utilizar aqui para esta aula a própria biblioteca de documentos e aqui eu vou sugerir uma forma de vocês organizarem aí os arquivos de aula, inclusive de vocês, que posteriormente vocês, se vocês acharem interessante, vocês podem replicar e utilizar aí no dia a dia de vocês, tá ok? Então, algumas formas de você criar pastas. No Windows 10, aqui no início, você tem a possibilidade aqui de criar aí a nova pasta, né? E ele já sugere o atalho, né? Ctrl+Shift+N, que é o que eu mais utilizo para criação de pastas, tá ok? Mas antes disso, eu vou mostrar que se você clicar com o botão auxiliar aí do seu mouse, né, o botão do lado direito, você tem a possibilidade aqui em novo, né, e alguns itens que a gente vai dar uma olhada posteriormente, você tem a opção também de criação de pastas, certo? Vou utilizar o atalho, né, a combinação de teclas aqui do teclado, que é pressionando o Ctrl, o Shift e a letra N. Repare que a nova pasta já foi criada. Aqui eu vou colocar o nome dela de IFAQ. Inserir o nome, pressiono o Enter, que é para ele, que é para o Windows gravar, vamos dizer assim, o nome aqui da pasta. Bem, posso clicar duas vezes aqui na pasta, né? Ou dar um Enter e acesso aqui a pasta. O que eu gostaria que vocês notassem, né? Que aqui na minha barra de endereços, né, eu tenho exatamente onde é que eu estou criando essa pasta. Dentro de este computador tem a biblioteca documentos e a pasta está sendo criada aqui, né, dentro de IFAQ. Aliás, eu estou trabalhando dentro da pasta chamada aqui IFAQ, ok? Se eu quiser criar uma outra pasta, né, como disse, eu vou mostrar aqui uma forma de vocês organizarem os arquivos de vocês. Eu pressiono novamente o Ctrl+Shift+N, né, e aqui eu vou dar um exemplo aqui de um curso que eu possa estar fazendo aqui na nossa instituição, como por exemplo matemática, ok? Vou deixar tudo em caixa alta, né, para poder renomear essas subpastas. Mas é um padrão, né, que você pode adotar, tá? Isso não existe nenhuma regra, o importante é que você mantenha um padrão que fica mais fácil de você trabalhar e visualmente fica mais agradável também, tá certo? Então eu criei aqui a pasta do meu curso, né, chamado aqui matemática, certo? Dentro aqui de matemática, eu vou criar uma outra subpasta e nela eu vou colocar aqui o semestre letivo. A nossa instituição, os cursos superiores, eles são divididos em semestres, né? E geralmente a gente trabalha com uma nomenclatura do ano, ponto, o semestre par ou o semestre ímpar, né? No caso, nós estamos ainda no ano de 2020.2, é o segundo semestre letivo do ano de 2020, certo? E dentro do ano de 2020.2, eu vou entrar e vou criar uma pasta de uma das disciplinas, né? Então, Ctrl+Shift+N novamente e vou criar aqui a pasta Informática Aplicada. Feito? Bem, qual que é a ideia? Dentro de Informática Aplicada, eu vou criar uma série de outras pastas para poder organizar os meus arquivos. Eu como estudante, ou eu como professor, eu posso
sistematizar aqui a organização já desses arquivos. Novamente eu vou criar uma outra pasta e nessa pasta eu vou chamar pasta de avaliação. Então as minhas avaliações eu salvo tudo dentro dessa pasta, tá? Ctrl Shift N novamente e nessa pasta eu vou criar aqui os meus livros e artigos, por exemplo. Vou criar uma outra pasta e nela eu vou colocar aqui notas de aula. Eu chamo de notas de aula aquele material mais resumido que o professor normalmente entrega quando ele está fazendo uma apresentação, ele sintetiza o conteúdo, né? E se for em formato digital, você pode colocar aqui, tá certo? Então, notas de aula. E vou criar uma outra pasta aqui também chamada de diversos. Notem que este é um pequeno exemplo, né? E você pode, claro, reorganizar isso, reestruturar de acordo com a sua necessidade. Só estou mostrando aqui uma possibilidade, tá ok? Bem, então notem, né, que eu criei a minha pasta chamada IFAQ, né, e dentro dela o meu curso matemática, poderia ter chamado de licenciatura em matemática, isso fica a critério de vocês, o semestre letivo e também as disciplinas. Qual que é a ideia aqui, né? Depois que você estabeleceu um padrão de pastas, você pode replicar essas pastas, né? Então eu pego aqui essa pasta informática aplicada, utilizo o Ctrl C, o atalho Ctrl C aqui no meu teclado para poder copiar essa pasta, o Ctrl V, né? Eu vou aqui imaginar que tenha mais 4 disciplinas para este semestre, ok? Então eu vou clicar aqui no Ctrl V mais 4 vezes, né? 5 disciplinas ao todo. Ctrl V, V e V. Então eu tenho 5 pastas aqui chamadas informática aplicada, né? Vou selecionar aqui uma das pastas, né? E se você clicar com o botão direito, você tem a opção de renomear essa pasta, ou você pode utilizar um atalho também chamado ali o F2, na primeira linha aí do seu teclado, você tem os Fs, né? E com a pasta selecionada, F2, você renomeia qualquer objeto, tá? Desde que ele esteja fechado, né? O arquivo tem que estar fechado para você poder trocar o nome dele, tá? Se for um arquivo, no caso aqui, trata-se de uma pasta. Então vou colocar aqui o nome de outra disciplina, eu vou chutar aqui uma disciplina, português instrumental, tá ok? E assim você pode ir trocando o nome das outras pastas, né? E no final disso, você terá aí todas as suas disciplinas com a mesma estrutura de pastas, né? Onde você pode depois ir organizando aqui os seus arquivos. E quanto aos arquivos? Da mesma forma com que eu coloquei aqui para vocês a criação de pastas, né? Você pode também criar aqui alguns arquivos. É claro que você não vai utilizar o atalho, né? Mas dentro, por exemplo, de informática aplicada, né? Vou clicar aqui em diversos, por exemplo, né? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu tenho a possibilidade de criar aqui alguns arquivos, né, que o Windows já sugere para mim, né, arquivos de texto, planilhas eletrônicas aqui do Microsoft Excel, entre outros arquivos, e documentos de texto, em formato de TXT, tá? Então eu vou colocar aqui, vou criar aqui um documento de texto, colocar o nome dele aqui de observações. Bem, esse documento, se eu clicar, ele vai no formato editável, né? E aqui eu vou fazer um teste, vou inserir um texto aqui qualquer, dizendo que
verificar as aulas do Google Drive. Posso clicar aqui em arquivo para salvar, né, já que o documento já foi criado, ou utilizar aqui o atalho, né, Ctrl S. Ctrl S. Salvei aqui o meu arquivo, né? Se eu pressionar o Alt e o F4, eu fecho esse meu arquivo. Como fecho também a janela que está aberta. O Alt F4 também é um atalho muito interessante aí para vocês. Bem, aqui então eu mostrei como criar aqui um arquivo, né? E a manipulação dessas pastas e esses arquivos, como é que eu posso fazer? Existem alguns atalhos que eu já vou mostrar direto para vocês aqui no teclado, né? Por isso eu peço que vocês anotem, que eles são extremamente importância, que é o Ctrl A para você selecionar, o Ctrl C para você copiar, o Ctrl V para você colar e o Ctrl X para você recortar. Então o Ctrl C copia, o Ctrl V cola, né? Da mesma forma com que eu repliquei aqui as pastas, né? Ele foi criando cópias porque os arquivos ou pastas não podem conter o mesmo nome estando no mesmo local. Por isso que ele renomeia aqui automaticamente como cópia. E o Ctrl X, né, qual que é a diferença do Ctrl C ou copiar para o Ctrl X? O Ctrl C ele mantém uma cópia em um determinado local e o Ctrl X ele exclui aquela cópia, né, e coloca somente no local que você determinou posteriormente. Ele recorta, né? O famoso recortar. Então o que ele faz? Vou colocar aqui como um exemplo, ó, vou criar uma pasta aqui, nome de teste. Se eu utilizar o Ctrl C, cliquei em português instrumental, Ctrl V, colei o teste aqui. Se eu retornar, o teste, a pasta teste ainda continua aqui, né? Então vou entrar novamente em português instrumental, vou apagar, vou usar o Shift Delete para excluir sem enviar para a lixeira. Novamente vou criar a pasta chamada teste. Se eu utilizar o Ctrl X, clique em português instrumental novamente, Ctrl V, retorno aqui, notem que o teste já não está mais aqui, né? A pasta teste ela foi movida, né? Recortada aqui da minha pasta 2020.2 e ela está somente aqui dentro de teste. Isso vale também para qualquer objeto, né? Seja ele uma pasta, um atalho, um arquivo de texto, de música e assim por diante. É importante a gente se atentar que os arquivos eles são identificados principalmente pela sua finalidade e pela sua extensão, né? Então eu criei aqui dentro da pasta informática aplicada diversos um arquivo do tipo texto, né? Texto simples, né? E aqui, se eu clicar com o botão direito e vir aqui em propriedades, eu tenho algumas informações desse arquivo, né? Desculpa. É um arquivo .txt, que é a extensão desse arquivo, é um documento de texto, né? E ele abre, né, com um aplicativozinho chamado aqui, com um programa chamado bloco de notas. Aqui tem outras informações importantes aqui do arquivo também, quanto à criação e quando que ele foi acessado e modificado, tá certo? Vou clicar aqui em OK. E vou criar aqui um documento também
de texto do Word, certo? Vou chamar isso daqui de aula. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, mais uma vez, em propriedades, vocês vão notar que a extensão desse arquivo ele é diferente. .docx, né? As versões mais novas do MS Word entra com essa extensão aqui, .docx. E assim por diante. Arquivos de música você vai encontrar com a extensão .mp3, por exemplo, .mp4 para arquivos de música, de áudio e também de vídeo, e assim com outros formatos. O fato é, se você tiver dúvida, né, do formato, aliás, da extensão desse arquivo, basta que você clique sobre ele, vá em propriedades e você já consegue verificar, né, esse ponto, alguma coisa é que caracteriza aqui a extensão do arquivo e, consequentemente, o seu conteúdo, se é um arquivo de áudio, se é um arquivo de vídeo, se é um arquivo de imagem e assim por diante. Se eu clicar aqui nas minhas imagens, só para a gente finalizar essa parte de arquivos, com o botão direito, propriedades novamente, eu tenho aqui o arquivo com a extensão .png, né? Então, e que ele abre aqui com um aplicativo chamado Fotos, né? E tenho outros arquivos aqui, outras pastas aqui também dentro da minha biblioteca aqui, imagens. Bem, pessoal, ainda sobre manipulação de pastas e arquivos, uma forma também simples de você manusear essas pastas, né, e esses arquivos é utilizando o mouse. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu clicar em português instrumental, né, eu clico, né, com o botão esquerdo do mouse, seguro, né, e eu posso arrastar. Se eu soltar, notem que ele vai fazer o que? Ele vai mover para dentro dessa pasta aqui chamada Informática Aplicada, né? Vai mover para Informática Aplicada cópia 3, ou vai mover para dentro de Informática Aplicada. Isso equivale ao comando Ctrl X, né? Que é o recortar, né? Recortar ou mover aqui tem o mesmo sentido, tá certo? Então, se eu soltar, vou fazer esse teste para vocês confirmarem. Soltei a pasta português instrumental, ó, clicando dentro de Informática Aplicada, a pasta português instrumental já veio parar para cá, tá? Vou utilizar aqui o Ctrl X, vou retornar, Ctrl V, para voltar do jeito que estava antes, tá certo? Era isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Sou o professor Cristiano Ferreira, do Instituto Federal do Acre, Campus Cruzeiro do Sul. Obrigado e até a próxima.